Com vocês mais uma vez. Agradeço a Deus pela oportunidade. Realmente era para eu ter vindo aqui algum tempo atrás, por algumas dificuldades não consegui. E hoje quase que eu não vim. Hoje pela manhã amanheci meio febril, com a garganta ardendo e pensando, será que eu vou conseguir? Porque amanhã eu prego 2 vezes também. Mas acho que hoje eu consigo. Se não conseguir amanhã, a Igreja do Planalto vai esperar outra oportunidade. Peço aos irmãos que orem para que eu consiga, não somente agora, mas amanhã também cumprir esse ministério no final de semana, de pregar a palavra do Senhor. É uma grande honra, um grande privilégio. Não tem palavras para descrever a alegria de alguém poder abrir a palavra do Senhor, falar com autoridade, dizer, assim diz o Senhor. Porque sabemos que essa palavra é a única fonte de alimentação real e verdadeira para o povo de Deus. A palavra nos revela o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, e Ele é quem sacia verdadeiramente todas as necessidades da nossa alma. Então, eu tenho certamente uma grande alegria, um grande prazer de poder fazer isso, e tenho feito isso ao longo desses quase 30 anos, mais de uma vez na semana, e confesso aos irmãos que isso não me cansa. Há muitas coisas no ministério que realmente cansam, o ministério não é fácil. Mas estudar a Escritura, pregar a Escritura, exortar a partir da palavra de Deus é algo que eu faço com tanto prazer que, de fato, eu não me canso. Se o ministério fosse somente isso, seria algo indescritível. É bom de qualquer forma, mas em termos de ter o privilégio de pregar a palavra do Senhor, é um privilégio muito grande para um pecador fraco, falho, com um coração duro e enganoso, como o meu, somente a graça do Senhor para fazer isso. Então eu agradeço muito ao Senhor o privilégio e agradeço muito a vocês a honra de poder me ter aqui nesses 2 dias para pregar a palavra do Senhor. É um privilégio grande. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, eterno Pai, Senhor, Criador e sustentador dos céus e da terra, Tu somente és Deus, Tu és o único Senhor. Tua palavra nos diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E por causa disso, ela continua dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua alma e todo o teu entendimento. Além de tudo, Senhor, todas as bênçãos especiais que o Senhor tem nos dado, nós somos enriquecidos pela bênção da revelação do Senhor, dada na sua palavra. Toda a Escritura é inspirada por Ti, Senhor. Toda a Escritura é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. E toda a Escritura tem a finalidade de fazer o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Damos graças, Senhor, por esse tesouro incrível que é a palavra do Senhor. Damos graças porque a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se há, Senhor, entre nós alguém que está perdendo a sua alma, que hoje a palavra do Senhor traga de volta a vida. Se há entre nós alguém que está agindo de maneira simples, talvez inconsequente ou até tola, que a palavra do Senhor dê sabedoria aos nossos corações. Que o Senhor seja engrandecido à medida em que os nossos corações e os nossos espíritos se envolvem com a revelação do Senhor. Peço a graça a Deus para ser um mensageiro fiel e trazer somente aquilo que a palavra do Senhor diz. Peço a graça do Senhor sobre os irmãos, que os corações aqui estejam preparados como a boa terra, pelo Teu Espírito, que a palavra do Senhor venha como uma semente de vida, possa cair em cada coração, germinar e produzir a 30, a 60 e a 100 por um, conforme o Senhor mesmo tem determinado, mas que haja frutos, Senhor, e frutos eternos, para a glória do Senhor. Peço por esta igreja que é Tua, peço que o Senhor a fortaleça e abençoe por meio da compreensão do segredo da igreja, aquilo que o Senhor tem no seu coração, que manifesta o poder, a força, a glória
e a esperança da igreja. Que o Senhor nos abençoe agora, nos conduza por meio da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós estamos meditando desde ontem, gostaria de concluir hoje, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, um texto que narra um evento ocorrido perto do final da vida do Senhor Jesus Cristo, no período chamado a época das retiradas, a época em que o Senhor se reserva do ministério mais geral com as multidões e dedica um tempo especial de instrução aos seus discípulos. Então, Mateus capítulo 16 narra esse evento ocorrido nesse período, já no último ano do ministério do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor reserva essa revelação acerca da igreja para esse momento especial, como vimos ontem, num local especial onde Jesus e os discípulos estão bem reservados. O Senhor, como um bom mestre, ele sabia o momento certo de trazer a lição certa, para ensinar acerca da igreja, do fundamento da igreja, da função da igreja e a força da igreja. O Senhor não fez no momento em que havia grandes multidões. O Senhor leva os seus discípulos a um momento especial, a um retiro espiritual, e enquanto está ali, ele toca nesse assunto tão importante, profundo, que iria ser um assunto marcante para o resto da história humana, até o arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. O Senhor espera esse momento especial e ele traz uma revelação especial acerca da igreja. Quando falamos de igreja, irmãos, sempre é bom lembrar, a igreja não é o prédio, embora às vezes confundamos, a igreja não se constitui das programações nem dos rituais. A igreja somos nós, pedras vivas formadas, que juntos formamos um santuário para a habitação do Senhor por meio do Espírito Santo, todos edificados sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja é um edifício vivo, tanto que é um corpo que cresce, não é estático. A igreja tem um aspecto de organização, certamente precisa ter, mas acima de tudo ela não é uma organização, ela é um organismo. Ela tem todas as características de um organismo vivo. Ela se reproduz, ela cresce, ela se expande, não é algo estático. A igreja é um mistério glorioso, fantástico, incrível. Só o plano de Deus e só o Espírito de Deus, que é Deus, poderia formar algo como a igreja que nós conhecemos. Somos pessoas diferentes, com histórias diferentes, às vezes de nacionalidades diferentes, mas o Espírito do Senhor nos une em um só corpo. E muitas vezes, eu sei que os irmãos têm essa experiência, a unidade, o amor, a comunhão, a lealdade, a parceria que existe no corpo de Cristo é muito maior, muito mais intensa, muito mais gostosa do que a comunhão, a parceria que há entre os irmãos de carne. Porque o amor de Cristo nos une em uma família muito mais gloriosa e especial do que a própria família de onde nós nascemos fisicamente. Jesus disse: se alguém amar mais a pai, mãe, irmãos, mulher e filhos mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O Senhor não está mandando desprezar os pais, ao contrário, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. O Senhor não está mandando desprezar os irmãos, absolutamente. Temos um dever uns para com os outros, mas o Senhor está dizendo: se qualquer um desses tiver no número 1 da lista, a lista está errada. Eu, Senhor, devo ser amado acima de todos. Eu sou o primeiro. E por causa desse amor supremo que o Senhor espera que nós tenhamos e o Espírito coloca em nós, aqueles que amam esse Senhor formam uma família muito especial, a igreja de Cristo. Nada nesse mundo se parece com a igreja do Senhor. Me veio agora só uma lembrança muito especial e tocante, recente. Agora no mês de maio eu participei de uma conferência maravilhosa, e um dos preletores, na pré-conferência, é um homem que trabalha no Instituto Bíblico de Israel. Ele é professor em uma faculdade bíblica lá em Israel,
lá perto da faixa de Gaza, naquela região, e ele estava compartilhando que há pouco tempo eles tinham tido uma ideia. Eles também treinam obreiros. Eles tinham a ideia de fazer um curso trazendo pastores árabes e israelenses para sentarem na mesma sala e receber módulos e estudo da palavra de Deus por alguns meses. Impressionante isso. E ele dizendo como inicialmente os árabes ficaram espantados, né? O que nós vamos fazer dentro de uma sala com judeus? Como é que vai ser isso? E no final ele mostra uma foto de toda a turma, dizendo: veja o que a igreja de Cristo, o evangelho de Cristo faz. Só o evangelho de Cristo, a igreja do Senhor, pode unir árabes e judeus e ficarem alegres, estudando a Escritura e saírem abraçados como irmãos. A ONU, os Estados Unidos, os tratados internacionais nunca vão conseguir isso. Mas Cristo consegue. E Ele nos une dentro da igreja, independente de sermos árabes ou judeus, americanos ou brasileiros, não interessa. Somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Aquilo que nós vemos aqui dentro, meus irmãos, não existe instituição nenhuma desse mundo. A igreja é um grande presente do Senhor para esse mundo. A igreja é uma bênção especial na nossa vida, porque a igreja é de Cristo, Ele é o cabeça e Senhor da sua igreja. O Senhor tem me permitido viajar em alguns lugares, em vários lugares, e encontrar pessoas que eu nunca tinha visto, nem imaginava que ia encontrar em algum momento. E quando nos identificamos como crentes em Jesus Cristo, não interessa o lugar do mundo que você esteja, a cidade, o aeroporto, não interessa. Na hora que você se identifica como um cristão, encontra um outro crente em Jesus Cristo, imediatamente começa uma amizade. Imediatamente nós nos unimos no amor de Cristo. É algo impressionante, impressionante. Tenho experimentado isso tantas vezes. Tudo isso porque Jesus é o cabeça da igreja. E lembre-se disso. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Quando falamos de igreja, estamos falando de um edifício vivo, do qual nós fazemos parte. Bem, a introdução foi muito mais longa do que eu esperava, mas vamos para o texto, Mateus 16. Então, vou pular a introdução que eu tinha escrito, porque já fiz essa. Mateus 16, verso 13. Deixe-me ler a partir do 5, não vou pregar a partir do 5, mas vai ajudar a leitura também a partir do 5. Diz o texto sagrado: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, Mar da Galileia, estavam do lado de cá, né, mais do lado de Cafarnaum, passam para o outro lado, eles esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Imagina só. Jesus dá uma recomendação sobre o fermento dos fariseus, e aí ele diz: Jesus conhece o nosso pensamento e Ele sabe que na nossa bolsa não veio nenhum pedaço de pão. E agora? Não trouxemos pão, e Ele está dizendo que a gente não vai poder comer o pão dos fariseus. Vamos passar fome. Interessante. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda? As perguntas de Cristo são perguntas retóricas e todas têm resposta nela. Quando eles não compreendem, Ele está dizendo: vocês realmente não compreendem. Não compreendeis ainda? Nem vos lembrai, vocês não compreendem? Vocês não se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto mais mantivermos a doutrina pura de Cristo, melhor para nós e melhor para a igreja.
Um pouco de fermento leveda toda a massa. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino e dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Texto maravilhoso, meus irmãos, para nos ensinar acerca da igreja. É a primeira menção da igreja na Escritura. Não sei o que vocês pensam sobre isso, eu sei o que eu penso e creio. A igreja é uma novidade no plano de Deus que passa a existir, novidade no desenrolar da história. Claro que Deus não tem novas ideias. Deus não tem nenhum momento em que Ele um dia para e diz: tive uma ideia. Não, Deus não tem novas ideias. Novidade para nós, na sequência existencial na qual nós temos que existir, que é na passagem do tempo. Deus é atemporal. Ele é criador do tempo. Então, entenda bem novidade. Mas dentro desse plano e no modo como o Senhor determinou que nós vivêssemos, a igreja é uma novidade para o Novo Testamento, começando em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo no fantástico dia de Pentecostes, vocês conhecem a história, e é uma realidade que vai existir nesse mundo desde o dia de Pentecostes até o arrebatamento da igreja, que é narrado em vários textos, inclusive 1 Tessalonicenses capítulo 4 e vários em Apocalipse. É assim que eu entendo que a Bíblia ensina sobre a igreja não existia no Antigo Testamento, a igreja não existia, por exemplo, na época de João Batista. João Batista esteve no limite, por isso ele era o maior entre os nascidos de mulher até aquele momento, mas era o menor dentro dos que iriam dali para frente, porque esses que iriam vir a partir de João ia pertencer à igreja, a uma realidade fantástica que João Batista não teve a oportunidade. A igreja é uma novidade no plano de Deus, dentro do modo como o Senhor estabeleceu as eras de revelação e a forma como ele iria se relacionar com o mundo. E esse texto, então, é a primeira vez que Cristo fala sobre a igreja e usa o nome, inclusive o nome igreja: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vimos ontem que a igreja tem um papel muito especial e ontem estudamos os versos 13 e 14. Nossa ênfase ontem foi sobre o fundamento da igreja. A lição central dessas duas pregações é a seguinte: a igreja de Cristo será estabelecida pelo poder de Cristo para realizar a vontade de Cristo. Do começo ao fim, Cristo presente na igreja. A igreja será estabelecida pelo poder de Cristo para
a igreja será estabelecida pelo poder de Cristo para realizar a vontade de Cristo. O texto de Mateus nos revela 3 verdades importantes e essenciais acerca disso. Como é que o texto nos ensina que a igreja de Cristo será estabelecida pelo seu poder para realizar a sua vontade? Primeiro, porque o texto nos fala sobre o fundamento da igreja. Essa é a primeira verdade. O fundamento da igreja, versos 13 a 16. O fundamento da igreja é o conhecimento de Cristo. Ontem estudamos que para termos o verdadeiro conhecimento de Cristo, primeiro temos que eliminar a confusão acerca de Cristo. Quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus primeiro resolve isso e depois precisamos abraçar a verdade acerca de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse foi o nosso estudo ontem. Mas não somente o texto nos fala sobre o fundamento da igreja. Tem mais 2 verdades acerca da igreja que quero destacar hoje. O texto vai falar sobre a força da igreja e o texto vai falar sobre a função da igreja. De propósito, criei 3 palavras. Não crio nada. Ninguém cria nada, né? Só Deus cria. A gente remodela e estraga às vezes. Mas escolhi 3 palavras com F: fundamento, função e força. Ok? Fundamento da igreja, a força da igreja e a função da igreja. O fundamento da igreja é o conhecimento de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A força da igreja é a manifestação de Cristo. A força da igreja é a manifestação de Cristo. A partir do verso 17 até o verso 18, nós temos essa manifestação. Mateus 16, 17 diz: então Jesus lhe afirmou, depois de Pedro ter feito aquela fantástica declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto segue dizendo: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Bar-Jonas não é o sobrenome de Simão, não, né? Ele era da família dos Bar-Jonas. Assim como João Batista não era da família dos Batistas também. Porque o pai dele era Zacarias Batista, casado com Isabel Batista. Tem nada a ver, tá certo? Batista é um título. João, o que batizava, o batizador. Não era sobrenome de família. Assim como Bar-Jonas também não é. Significa filho de Jonas. É um prefixo aramaico aqui. Bar quer dizer filho. Jonas é o pai. Então, Simão, filho de Jonas. Algumas versões até traduzem assim: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Aonde está a força da igreja? A força da igreja, irmãos, segundo o verso 17, está na palavra de Deus, na revelação do Pai para nós. Aí está a força da igreja. É na palavra revelada do Senhor que nós temos a força da igreja. Jesus faz questão de destacar que a convicção expressa por Pedro não veio dele mesmo. Pedro recebeu revelação divina naquele momento. Por isso, Pedro não pode ter a glória pela declaração. Pedro não poderia, por si mesmo, ter chegado àquela conclusão. Ele não poderia por si mesmo. Talvez, em alguns momentos, enquanto lemos os evangelhos, Pedro pudesse até afirmar algo parecido acerca de Cristo, mas ele não conseguia ver perfeitamente a realidade sobre a natureza do Senhor Jesus Cristo. É como se em alguns momentos ele olhasse e dissesse: esse é o Messias mesmo, esse é o Messias, ele dá ordem ao mar, aos ventos, quem é este? E eles pareciam que estavam crendo, mas em outros momentos eles iam para o outro extremo e pareciam que não entendiam nada. Havia essa instabilidade no coração deles. Na verdade, irmãos, a convicção real sobre Jesus como Messias só vai acontecer a partir da ressurreição de Cristo. É o toque final do Senhor para abrir os olhos e eles finalmente, olha, não resta mais nada, esse é o Messias, esse realmente é o Messias. Esperaram até aquele momento, e a partir dali vai acontecer uma coisa muito interessante. A partir da ressurreição, eles vão entender o Antigo Testamento. Eles não compreendiam bem o Antigo Testamento. A ressurreição de Cristo vai fazer toda a diferença. Mas
O Senhor diz: Pedro, não foi você mesmo, foi meu Pai que te revelou. Isso é grande demais para sair do seu próprio coração. É a revelação de Deus que nos diz quem é Jesus. É Deus que nos mostra quem é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. É Deus que nos mostra quem é o cabeça, autor e o fundador da igreja. Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Seus irmãos observaram um pouco adiante o texto. Nós temos uma prova muito clara de que Pedro não podia ter chegado a essa conclusão por si mesmo, porque logo depois desse episódio, quando Jesus explica sobre a sua igreja, que vai dar chaves e tal, o texto diz, a partir do verso 21, que daí, a partir desse momento, o Senhor começou a mostrar aos seus discípulos que ele iria ser morto pelos principais escribas e fariseus, ia ser desprezado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, não é? Até aqui Jesus não tinha falado nada disso. Somente depois que ele revela o plano acerca da igreja é que ele, pela primeira vez, fala desse projeto que está diante dele. Sofrer muitas coisas, ser rejeitado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Qual foi a reação de Pedro quando ouviu o Senhor dizendo isso? Só para provar que Pedro não tinha condições de chegar àquela conclusão por si. O texto diz no verso 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. É cômico até, como é que alguém tem coragem de reprovar a Cristo? Dizer, Senhor, o Senhor está confuso, o Senhor não está entendendo, não, isso não pode ser. Então, entende como era Pedro e os discípulos? Ora eles estão muito firmes, Senhor, por ti nós damos a própria vida. E o Senhor diz, calma, calma, essa empolgação e não quer dizer muita coisa não. Aqui mesmo, em seguida, ele reprova o Senhor, e ele diz, Senhor, tem pena de ti mesmo, Senhor, tem um pouco de amor próprio, todo mundo tem que se amar, o Senhor não está se amando. Por favor, meus, não se preocupem com o seu amor próprio, não se esforce para fazer você amar mais a si mesmo, nós já nos amamos bastante, nós temos que amar a Deus e ao próximo. Senhor, tem pena de ti mesmo, tem pena de ti mesmo, isso de modo algum te acontecerá, o Senhor está se rebaixando demais. A resposta de Jesus é, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas, não consideras, não percebes as coisas da perspectiva de Deus, mas da perspectiva dos homens. Então, claro que Pedro não poderia chegar àquela conclusão por si mesmo. Ele dependeu da revelação do Senhor, do Pai, para que pudesse compreender quem era o Filho. Pedro não tinha como chegar a essa posição por duas razões. Primeiro, pelo que ele era. Ele não é ninguém mais do que Simão, filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Olha o contraste entre tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro é um mero homem, criatura. E Pedro não podia ter chegado a essa conclusão pelo que ele haveria de ser. Não apenas pelo que ele era, mas pelo que ele haveria de ser. O verso 18 diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa aqui é a base que a doutrina, a teologia católica tem para dizer que Pedro foi o primeiro o quê? Papa. Isso, o Francisco aí está na linhagem, mas começou foi com Pedro, e daí vem seguindo até hoje. Pedro tem as chaves, é o porteiro do céu, ele é quem abre e que fecha, né? Como o irmão ali, pode chamar ele Pedro ali na porta, não. Mas, daí, a partir de um entendimento confuso desse versículo, criou-se a chamada sucessão apostólica, que o papado segue uma linhagem começada com Pedro. A partir disso, criou-se a cadeira de Pedro, lá em Roma. A partir disso surgiu o provérbio que diz que quem vai a Roma e não vê o Papa, perdeu a viagem, né? Porque deixou de ver o sucessor de Pedro.
A partir daí surgiu a doutrina de que quando o pontífice, ou o sumo pontífice, como é chamado, e eu não chamo porque pontífice significa ponte, é aquele que faz a ligação entre o homem e Deus. Daí vem a palavra pontífice, a palavra ponte vem. Quando se diz que alguém, um homem, é o sumo pontífice, você está dizendo que ele é o intermediário máximo entre os homens e Deus. E eu conheço um texto que vocês conhecem também, que diz: porquanto há um só Deus e um só mediador, um só intermediário entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, o homem. Então, nunca se refiram ao sumo pontífice. Sumo pontífice é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o sumo pontífice. Mas, por que veio essa ideia? Um pouco de conhecimento das Escrituras já traria uma confusão nessa interpretação. Pedro não tinha as características para ser o primeiro Papa. Primeiro, ele não era um celibatário. Nós lembramos que Jesus curou quem? A sogra de Pedro. Se ele curou a sogra de Pedro, porque Pedro era casado. Então, se o primeiro Papa era casado, os outros já estão desorientados, né? Tinha que ficar todo mundo, pelo menos. Então, cria um problema aí. Pedro era casado, né? Segundo lugar, pelo que a história mostra, a história bíblica e mesmo a história da igreja, Pedro nunca teve uma autoridade que alguns desses têm. Pedro nunca teve uma cadeira de onde ele fala com autoridade, a sua palavra tem o mesmo peso da palavra de Deus. Não existe isso. Não temos exatamente o registro de Pedro indo a Roma, e talvez ele tenha ido, é provável que ele tenha ido a Roma. Mas se ele tiver ido a Roma, ele foi para ser morto e crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer na mesma posição do Senhor Jesus Cristo. Então não tem na história e nem nas Escrituras fundamento para essa chamada sucessão apostólica que se perpetuou na tradição da igreja, mesmo porque apóstolos só são 12. Só são 12. Existem algumas credenciais para alguém ser... Hoje tem muito apóstolo, apóstolo, apostila, tem tudo no mundo hoje, né? Mas apóstolos, segundo a Escritura, são 12. O Senhor escolheu 12. Lá nos fundamentos da cidade, na porta de Nova Jerusalém, tem 12 fundamentos. Se de lá para cá continuar apóstolo, vai ter um problema quando chegar na Nova Jerusalém, porque vai faltar fundamento para apóstolo. Tem mais apóstolo do que fundamento. Apóstolo é o número fechado. Os apóstolos de Cristo eram 12. Apóstolo bom é apóstolo morto. Então, se tiver algum apóstolo vivo, não é bom. Apóstolo bom é apóstolo morto, porque o último apóstolo vivo foi o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse por volta do ano 90, e pronto. Não ficou uma sucessão apostólica. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia ensina a doutrina dos apóstolos, sim, sobre a qual a igreja, a nossa fé está fundamentada, e daí para frente nós interpretamos, nós pregamos e nós anunciamos a doutrina dos apóstolos, mas não que estamos tendo novos apóstolos, com novas doutrinas, com novas revelações e com autoridade apostólica. Isso terminou com o apóstolo João. Então, o que quer dizer isso? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto original nos ajuda aqui. Jesus está fazendo um jogo de palavras para ensinar o seu ensino. Ele diz: tu és Pedro. A palavra Pedro, o nome próprio Pedro, literalmente é Petros. Petros é uma tradução grega da palavra aramaica Cefas. Em alguns textos até aparece o nome Cefas. E Petros significa uma pequena pedra. Uma pequena pedra, uma pedra que você pode levantar e arremessar com o braço. Jesus usou essa palavra: tu és Petros, tu és uma pequena pedra. E sobre esta pedra, agora em português a palavra é igual. Pedra e pedra, a gente pensa, mas na língua original não é. Na primeira palavra, Jesus está dizendo: tu és uma pequena pedra. E sobre esta rocha, é outro termo, sobre esse rochedo edificarei a minha igreja.
Se a tradução levasse em conta essa diferença, teria evitado muita confusão doutrinária, muita confusão. Tá? Tradução bíblica é uma coisa importante também. Não é qualquer tradução que a gente fica tranquilo, precisa ter muito cuidado. Eu já vi um irmão encucado, porque tinha lido lá em 1 João, que o que é nascido de Deus não peca. Ele disse, pastor, mas não estou entendendo. Então a gente não peca? Mas a minha Bíblia está dizendo, o que é nascido de Deus não peca. Disse, não, irmão, é porque a sua tradução não está refletindo a ideia original. Pegou o termo literal, realmente lá está o verbo pecar, tá? Mas o que está dizendo pelo presente contínuo é o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Essa é a expressão melhor do texto. Tá? Tradução é um negócio complicado. Dizem que todo tradutor é um traidor, porque ele vai ter que dar o seu jeito para tentar dizer o que o outro disse, sem ter exatamente as mesmas palavras e as mesmas categorias mentais. Bom, mas traidor não, graças a Deus pelos tradutores, senão nós não teríamos... tem uma traiçãozinha aqui e acolá, mas pelo menos nós temos a maior parte do conteúdo ao nosso dispor. Tá? Tu és Petros, tu és uma pequena pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Pedro é uma pedrinha pequena. Cristo é a rocha sobre a qual a igreja se edifica. Mesmo nos evangelhos, Jesus diz que Isaías havia falado daquela rocha de ofensa. Rocha de ofensa. Jesus Cristo é o rochedo. E a palavra, no original, ela fica muito claro, porque Pedro, Petros, é masculino. Petra, rocha, é feminino. Então, são dois vocábulos muito claros. Jesus não está falando sobre a edificação da igreja sobre uma pequena rocha. Essas pequenas rochas participam do edifício, certamente. O próprio Pedro, acho que a melhor maneira de resolver isso é lembrar que Pedro, na sua epístola, no capítulo 2, diz: vós sois rochas vivas, edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Pedro, como nós, era uma pequena pedra, que se une com as outras e forma esse edifício vivo. Segundo Pedro 2 diz, mas a rocha, o rochedo, a pedra é Cristo. A igreja não está sobre Pedro, a igreja está sobre Jesus Cristo. Paulo diz, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Existe um certo debate sobre se a pedra é Cristo, a pessoa de Cristo, ou a declaração que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me parece que essa segunda opção é mais provável, mas as duas são muito perto e não teríamos problemas se alguém achar que é um ou outro. Então, lembra, a força da igreja está na manifestação de Cristo. Essa manifestação de Cristo vem a nós pela palavra de Cristo e vem a nós pela promessa de Cristo. Verso 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, aí a promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é muito, irmãos. A igreja é singular. Não existe nenhuma instituição no mundo que tenha poder sobre as portas do inferno. A igreja de Cristo tem. Nós devemos ser defensores, apaixonados pela igreja. Nós devemos fazer tudo para edificar a igreja. O que a igreja de Cristo faz nesse mundo, nenhuma outra instituição pode fazer. A igreja de Cristo é extremamente importante. Extremamente importante. Nunca, nem em sonho, e se sonhar com isso, pode acordar que é um pesadelo, seja alguém que vai destruir a igreja de Cristo. Nunca se coloque no caminho que vai resultar em destruição, em desânimo, em confusão,
em divisão na igreja do Senhor. Porque a igreja de Cristo tem uma função muito especial. A promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder de Deus se manifesta na sua igreja. A igreja, sob o poder de Cristo, ela consegue arrombar as portas do inferno. A palavra inferno aqui se refere ao mundo dos mortos, aquela região onde estão os mortos cativos. E a igreja de Cristo, não por ela, mas pelo poder do evangelho, a mensagem que o Senhor lhe confiou, ela consegue libertar os cativos que se encontram sob o poder de um valente. Volte um pouco em Mateus capítulo 12, só para recordar como é que se dá essa libertação. Mateus capítulo 12. Aliás, não é Mateus capítulo 12. Eu acho que... Bom, eu creio que é 15, deixe-me ver. Se não for, até o final, antes de ir embora, eu pago a minha dívida e digo exatamente onde está. É o momento em que os fariseus acusam Jesus de estar expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Alguém localizou aí? Mateus 12 é outra controvérsia, quando o Senhor cura um homem no sábado. Ok, é 12 mesmo. Não preciso pagar nada a vocês não. Verso 22 diz: então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele os curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Filho de Davi significa o Messias, o Salvador, o prometido, lá desde Gênesis 3,15. Será que é este? Se for este, então toda a esperança de Israel é esse homem. A esperança de todas as pessoas. A história gira em torno dele. Será que é ele? Verso 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. O que eles diziam? Murmuravam. Eles não ficaram falando alto, pegaram o microfone. Não. O que eles estão pensando é muito sério. Eles ficam falando baixinho. Eles dizem assim: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Beelzebu é Baal-Zebub. Baal significa Senhor, Zebub significa moscas, insetos. Beelzebu seria o chefe dos demônios, o maioral. Existe uma hierarquia no exército demoníaco, e Satanás, Beelzebu, Baal-Zebub, é o maioral dos demônios. Você imagina isso? Alguém olhar para o Filho de Deus e dizer: você está aliado com Beelzebu. Honestamente, eu tenho medo só de pensar numa coisa dessa. E essa é a situação. Eu vou criar uma confusão, depois o pastor resolve para vocês. É esta situação onde Jesus faz aquela declaração sobre o pecado imperdoável, um tipo de pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. É referindo-se a isso. Esse pecado imperdoável não pode mais acontecer hoje, porque nós não estamos, como os escribas e fariseus, diante do Messias, atribuindo a ele um trabalho junto com Beelzebu. É essa a situação. Ah, pastor, não sei, não vou entrar nisso. Pastor Abraão vai resolver a confusão. Eu estou jogando fogo e vou embora. Mas outro dia eu pago. Mais uns 2 anos, pastor, para frente eu venho pagar essa dívida aí. Mas, não quero entrar muito nisso. Mas seguindo no texto, veja. Verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Imagina o susto deles, né? Eles estão só pensando, já dizem: ei, eu sei o que é que vocês estão pensando. Acho que eu dizia: esse homem é perigosíssimo, ele consegue ler os meus pensamentos. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. Irmãos, eu nunca passo nesse versículo sem te dar uma lição para os casais.
para as famílias. Nem mesmo no reino de Satanás a divisão mantém a casa em pé. Até Satanás e os seus demônios precisam ter harmonia nos seus propósitos, para que eles possam avançar, porque senão eles vão destruir uns aos outros. Nenhuma casa fica em pé se não houver harmonia. Então, se chegou algum casal brigado hoje, por favor, vá pedir perdão, você está acabando a sua casa, tá certo? Vai destruir. Não é possível subsistir a sua família se não houver acordo entre vocês. Nem Satanás e os seus demônios existem sem harmonia entre eles. Bem, voltando, outra confusão para o pastor resolver. Verso 27, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente? Olha aí, aqui referindo-se àquilo que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Note bem, não é que o inferno vem sobre a igreja e a igreja resiste. Não, a imagem é diferente. É a igreja indo contra o inferno. O inferno está com as suas portas e ferrolhos trancadas, completamente trancado. Satanás tem os seus cativos sob completa vigilância, segurança, cegueira e escravidão. Mas a igreja de Jesus Cristo, no poder de Cristo, arromba as portas do inferno e tira lá de dentro do inferno os escolhidos de Deus. É algo impressionante. É impressionante. Quem não ama a igreja de Jesus Cristo? Quem não ama a igreja de Jesus Cristo com esse poder? Onde é que você vai encontrar isso? Uma instituição com o poder de Cristo, o exército de Cristo, avançando contra o portão do inferno, e Satanás não consegue segurar essa força. É o grande poder de Deus na igreja de Cristo. Irmãos, Cristo cuida e protege a sua igreja. Não se preocupem. Eu sei que há situações em que a gente acha que a igreja vai se acabar. Eu já vivi muitas dessas. Às vezes acontece isso. E eu comparo assim como alguém que está num barco, está tudo calmo, de repente vem um vendaval e você diz, meu Deus do céu, está indo tão bem. O que foi que aconteceu? Dentro de poucos dias parece que criou-se uma confusão e vai se matar todo mundo. E a gente, como pastor, fica aqui o coração apertado. Meu Pai do céu, o que é que vai sobrar? Eu vou sair, senão vão me comer vivos. Não se preocupem. Não se preocupem. Jesus cuida da sua igreja. Ele cuida. Ele disciplina. Ele retira os que precisam ser retirados. Ele limpa. Às vezes, quando nós queremos retirar, nós causamos um problema, porque o trigo e o joio são tão parecidos que Jesus diz, calma, calma. Deixa eu cuidar disso para você não estragar o trigo pensando que é joio. Mas eu sei quem é trigo e joio. A igreja é minha. Então, meus irmãos, pastor, líderes, quando tiverem diante de situações assim, eu acredito que vocês já tiveram, e se não tiverem, eu tenho uma má notícia, vão estar algum dia. Vão estar algum dia. Somos pecadores, vivemos numa comunidade de pecadores. Quando isso acontecer, entreguem a igreja ao dono dela. Ele cuida dela. E ele cuida melhor do que nós. Muito melhor do que nós. Ele ama, ele zela, ele limpa, ele disciplina, ele trata, ele levanta as suas ovelhas caídas e ele expulsa os bodes que não devem estar no rebanho. Cristo cuida da sua igreja. Não pulem do barco, Jesus está conosco. E aí o Senhor continua dizendo, verso 29, ou como pode alguém entrar na casa do valente? Aí, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará toda a casa. Isso está diretamente ligado com a promessa de Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Irmãos, essa é a força da igreja. A força da igreja está na manifestação de Cristo. O fundamento da igreja está no conhecimento de Cristo. E a função da igreja está em tornar acessível o reino de Cristo. Versos 19 e 20
de Mateus 16. Verso 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Olha, está vendo São Pedro porteiro? É ele mesmo, está aí, ele tem as chaves, né? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido. É o tempo verbal interessante. Ontem o irmão tocou sobre isso no final do culto. Terá sido, é um futuro e um passado ao mesmo tempo, tá? É uma mistura de dois tempos. Terá é futuro, sido é passado. Não temos um verbo em português exatamente para no futuro, mas temos no passado. Vocês têm cara de ser amantes da gramática portuguesa. Então, lembra que o nosso passado tem o pretérito imperfeito, né? Lembra disso? É imperfeito mesmo. Eu nunca acertei o bicho, é imperfeito. Tem o pretérito perfeito e tem esse aqui é danado, o mais que perfeito, né? Rapaz, que negócio, ser mais que perfeito. Vou dar uma dica, vocês nunca mais vão esquecer, depois vocês me pagam isso, tá certo? O pretérito mais que perfeito, não sei se vai ajudar muito não, mas o pretérito mais que perfeito é um passado antes de outro passado. Basicamente é isso, tá? É um passado antes do outro passado. Quando eu cheguei na rodoviária, o ônibus já tinha partido. Eu cheguei, é passado. Mas quando eu cheguei, uma outra ação passada, que foi a saída do ônibus, já tinha acontecido. Deu certo aí? Então, por isso você diz assim: quando eu cheguei, o ônibus já partira. Se quiser ser chique, você usa partira, que aí fica parecido com Machado de Assis, partira e tal. Aí o outro vai dizer: o que é isso? É um pedaço de bolo? Não. Pode dizer tinha partido, mas quando você diz tinha partido, você está usando a forma mais popular do mais que é perfeito. Tá? Em vez de dizer partira, tinha partido. É um passado antes do outro passado. O passado, a ação passada da saída do ônibus aconteceu antes da ação passada de você chegar na rodoviária e perdeu a passagem, lamento informar. Mas, aqui no caso é futuro. O Senhor está dizendo, o que ligares, quando vocês ligarem no futuro, vocês não ligaram ainda porque a igreja não existe ainda, mas quando essa igreja existir, eu vou lhe dar as chaves do reino dos céus. Primeiro, o que significa chaves do reino? Na Bíblia, a palavra chave lembra autoridade. Eu tenho a chave de Davi, o Senhor diz em Apocalipse. Eu tenho as chaves da vida e da morte, Apocalipse 1,18. O que Jesus está dizendo quando diz que tem as chaves da vida e da morte? Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre a vida e a morte. Então, quando ele diz, eu dar-te-ei a chave, está dizendo, olha, a igreja vai receber a autoridade. Eu vou dar autoridade à igreja de Cristo. E com essa autoridade, quando essa igreja existir, o que ela ligar no futuro, quando ela fizer essa ligação, uma outra ação futura já terá acontecido no céu. Tudo é futuro, mas tem dois futuros aqui. A futura ação da igreja, que será precedida por uma ação já futura, também ocorrida no céu. Primeiro acontece no céu, depois acontece na terra. A igreja vai ligar, mas quando ela ligar, já terá sido ligada nos céus. A igreja pode desligar, mas quando ela desligar, já terá sido desligado no céu. O céu vai adiante da terra. Vai acontecendo diante do Senhor, Cristo, cabeça da igreja, e nós aqui, o seu corpo, vamos seguindo isso. Mas temos essa autoridade. A autoridade do Senhor para ligar e desligar. Agora, talvez é importante esclarecer um pouco isso, tá? O que quer dizer isso? Irmãos, isso traz para nós uma informação muito importante sobre a igreja. Vá adiante para Mateus 18, só para entender um pouco esse ligar e desligar. Eu já estou terminando, viu, irmãos? Como não venho amanhã, vocês ficarem com raiva, não estou nem aí, amanhã eu não volto mesmo, mas eu estou já completando. Mateus 18, como se deve tratar um irmão culpado. A partir do verso 15 diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai e fala com o teu outro irmão, com o pastor e tal, é isso? É não. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, o que é que acontece?
ganhaste o teu irmão. Acabou a conversa. Não precisa mais ninguém saber, o pastor, o diácono. Não, tinha um pecado, eu tratei, o irmão me ouviu, acabou-se aqui. Ganhei o irmão. Se não acontecer, tem mais uma coisa que devemos fazer. Verso 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender? Eu fui sozinho, o irmão não quis, aí peguei mais 2 irmãos, em amor, confrontamos, falamos a verdade em amor, mas o irmão é feito de jumento brabo, ele não quer se arrepender, não, está duro, ótimo, ok. Então pronto, vamos cortar a cabeça. Não, calma. Tem mais uma outra coisa a fazer. Só que em cada passo vai ficando mais severo e mais sério. O próximo passo, verso 17. E se ele não os atender, caso não atenda, só aí dize-o a quem? A igreja. Se ele recusar ouvir a igreja, agora aqui ele chegou no tribunal máximo. Porque chegou perante a igreja, o corpo de Cristo, que tem a autoridade para ligar e desligar, conforme acontece no céu, quando essa pessoa, em rebeldia de coração, é entregue à igreja, e a igreja diz, olha, nós vamos precisar tratar esse caso. A igreja ainda se aproxima com a tentativa de restaurar. É uma terceira tentativa de restaurar o irmão. É bom que faça isso. Deus, na sua paciência, antes de trazer o juízo, Ele dá muitos passos de misericórdia. Ainda quando se apresenta o caso à igreja, ainda tem espaço para que se dê a chance para que esse irmão se arrependa. Como é que se faz isso? Eu não sei, é difícil. Como é que toda a igreja vai se envolver na vida de um irmão em pecado? Ore ao Senhor, peça uma maneira. Na nossa igreja, há algum tempo, nós descobrimos uma coisa interessante, tratando de uma pessoa em rebeldia, em pecado, endurecido, a família para se destruir, e levamos perante a igreja, lemos esse texto, anunciamos o quão sério era aquilo que nós íamos fazer, porque estávamos tratando sobre algo para ligar ou desligar uma pessoa, mas querendo fazer o que já aconteceu no céu. Mas antes a igreja tinha que se envolver e tentar. As outras etapas já tinham sido vencidas, mas a igreja podia ainda fazer alguma coisa. E a ideia que nós tivemos foi, peguei um papel, fiz uma lista, todos os membros que estavam ali, assinem, todos os membros. Quantos membros? Vamos dizer, tinha 40 membros. Pois a partir de amanhã, até o 40º dia, todo dia esse irmão vai receber uma mensagem, uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, o que for, de você. Quem é o número 1? Sou eu. Amanhã é você, o número 1. Você liga para o irmão ou manda uma mensagem. 2, tá certo? Vocês assinaram? Olha, cuidado, isso aqui vai ser cobrado no tribunal de Cristo. Não disse isso. Mas fizemos isso. E aí, pelo número de pessoas na lista, nós marcamos a próxima assembleia. Pronto, temos então aí 30, 40 dias, a gente volta. E vamos orar ao Senhor que essa invasão da igreja na vida desse irmão que está feito jumento brabo, cause algum impacto na vida dele. Irmãos, no começo o bicho deu uns pulos, né? Foi cada estão se metendo, tá? Gente que nunca falou comigo, está mandando mensagem para mim, né? Pessoa rebelde, está todo mundo errado, só ele está certo, né? Até os atos de amor que a gente faz, ele interpreta como... Vamos continuar, irmãos. Então, todo mundo tem um compromisso. Só vamos parar quando o último mandar a mensagem. Se ele queimar o WhatsApp, que é o problema dele, mas nós vamos tentar. E marcamos, irmãos. E pela graça de Deus, no dia da assembleia, quando nós íamos praticar excomunhão, ele veio para confessar o pecado arrependido. E Deus, pela sua graça, salvou aquele homem, salvou a família, o casamento, e foi um dia muito especial para todos nós. Ainda um ato de misericórdia da igreja. Mas, e se não ouvir a igreja? Se não ouvir a igreja, então faz o que Cristo disse. Se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Isso é muito sério. Gentil ou publicano significa
considere-o como um descrente, cortem a comunhão com ele. Declarem que ele não mais pertence ao corpo de Cristo. Isso é sério, meus irmãos. É sério, mas é o que a Bíblia manda fazer. Nós confundimos, às vezes, amor com leniência, com medo, com milindre. Deus é cheio de amor e cheio de misericórdia, mas também é um justo juiz e tem um limite quando se aplica a justiça. E aí ele diz: se isso acontecer, considerem como gentio publicano. O verso 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, olha a mesma expressão lá, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, olha o contexto, esse é um dos versículos mais mal entendidos na Bíblia, que geralmente os irmãos olham e pensam no culto de oração na quarta-feira: irmão, vamos orar nós três, porque o texto diz que se nós três orarmos pela mesma coisa, a gente vai conseguir. Está aí uma maneira boa da gente manipular Deus e atender a nossa oração? Só é juntar 2 ou 3, pronto. Ora, nós tínhamos 10 orando, vai dar certo, não tem dúvida. 2 ou 3 já era bastante, mas 10 irmãos poderosos orando, vai dar bem certinho. Não vá nessa não vai dar não, tá? A oração não manipula o Senhor não, presta bem atenção. E mais do que isso, o texto não está falando de oração, o texto está falando de disciplina do irmão rebelde. E ele diz: quando 2 ou 3, quando a igreja se reunir, depois de ter feito todos esses passos, e chegou à conclusão de que aquela pessoa impenitente, dura de coração, não mais pode ser parte do corpo de Cristo. Quando a igreja declara isso, a igreja, não um homem, a igreja declara isso, o que a igreja desligar, terá sido desligado nos céus. Grande autoridade, poder para a igreja de Jesus Cristo. Grande autoridade. Assim como também quando a igreja ligar e recebe de volta o pecador arrependido e abraça e restaura a comunhão, aquele ato de trazer de volta também já foi ligado nos céus. A igreja de Jesus tem o poder de Jesus. Pense nisso. Tratemos com muito zelo, com muito amor e com grande responsabilidade o fato de sermos membros da igreja de Cristo. É um grande privilégio, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. A autoridade se manifesta pelo conhecimento do Evangelho que o Senhor confiou a Pedro. Que função nobre, irmãos, Deus tem dado à sua igreja. Que função nobre, que instituição gloriosa, a igreja de Jesus Cristo. Que privilégio ter uma igreja. A irmã falou aqui, não lembro a expressão, mas foi bonito ela dizendo: não é segredo que eu tenho uma igreja, que existe uma igreja na minha vida, né? É bom. Tem uma igreja no meio do caminho, lembrando, Carlos irmão, tem uma pedra no meio do caminho. É bom você dizer: tem uma igreja no meio do meu caminho. Que bom, eu pertenço a uma igreja, eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu estou ligado à instituição, a única instituição que arromba as portas do inferno, liberta os cativos. Eu vejo o milagre da salvação nesse local, que não acontece em nenhum outro local desse mundo. Aqui, pecadores mortos ganham vida. Aqui, escravos do pecado são libertos. Aqui, Beelzebul é envergonhado e Cristo é exaltado. Só aqui, na igreja de Jesus Cristo. Grande privilégio, grande honra, grande bênção. Que Deus nos abençoe como membros da sua igreja. Que Deus abençoe essa igreja para a sua glória. Olha, só obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, pelos ensinos tão desafiadores, tão ricos. Obrigado, Senhor, porque seguindo a palavra do Senhor nós não vamos nos perder em nenhum momento, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e não há criatura que possa fugir diante dela. Pelo contrário,
ela pode desvendar, mostrar, revelar os pensamentos e propósitos do coração. Lembramos as palavras do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que esta igreja viva apegada à tua verdade sempre. Que o Senhor dê muitos anos, que essa igreja continue neste mundo até o dia glorioso do Senhor Jesus Cristo, apegada à palavra viva e fiel, pregando aqui e em toda a terra que Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, e que o milagre da libertação de pecadores continue acontecendo aqui, para a glória do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.